Presidente, eu também vou tentar não abusar da paciência de Vossa Excelência. Evitar 13 minutos. Mas usando um direito que nos passou a ser de fato, eu queria fazer primeiro algumas breves observações antes de entrar no debate da matéria. Primeiro, há muita confusão no seio da sociedade em relação ao que significa essa reforma trabalhista. Porque o que a gente vê nos discursos, geralmente, dos defensores deste projeto, defensores entre aspas, porque o senador Paim tem razão, não há uma alma aqui no Senado Federal, nem senadora, nem senador, que aprove o projeto, concorde com o projeto tal qual ele veio da Câmara dos Deputados. Não há um senador, não há uma senadora que não tenha 4, 5, 6 ponderações graves, observações graves. Não são aspectos pequenos, são questões graves e que se referem, inclusive, a direitos, mas também à constitucionalidade. Então, veja, mas aí, Brasil afora, as pessoas dizem, não, mas olha aí, ó, o relator mesmo, ao invés de explicar o que significa mesmo exclusivo, autônomo exclusivo, ao invés de explicar o que significa essa quitação anual, procurar mostrar a legalidade do negociado sobre o legislado, não, fica falando aqui em datilógrafo e não sei o que lá. Não é esse o debate é muito mais profundo do que isso. É extremamente mais profundo do que isso. E esse projeto, eu costumo dizer, ele não apenas retira direito dos trabalhadores e trabalhadoras, ele não apenas destrói uma parte importante da justiça brasileira, que é a justiça do trabalho, porque ele destrói a justiça do trabalho. Ele não enfraquece, ele destrói a justiça do trabalho. Ele acaba com a possibilidade da Justiça do Trabalho exercer suas funções, o que significa, na prática, acabar com a Justiça do Trabalho. Quando discutimos aqui a lei do abuso do poder, qual foi a maior polêmica? O crime da hermenêutica. Pois bem, agora o esparadrapo já foi colocado. Já foi colocado na boca dos juízes, na mão dos juízes, que não vão poder mais interpretar a lei. É isso, doutor Rodrigo, que o projeto trata, e eu pensei que o senhor, como juiz do trabalho, viesse aqui para tratar desse aspecto. Como Vossa Excelência, como Vossa Senhoria, como juiz, se sente nessa possibilidade de não poder mais analisar um conteúdo de um acordo coletivo. Não analisar um conteúdo de um acordo coletivo, apenas as formalidades. De ter que definir por indenização diferenciadamente de acordo com a situação social do ser humano, da mulher ou do homem. Isso é gravíssimo. Isso não é pouco grave, não. Isso é gravíssimo. Isso é um incentivo a que aqueles operários, trabalhadoras mais humildes, mais simples, esses sim, estejam mais suscetíveis a ações de violência do que o servidor, o trabalhador mais graduado. São esses 71%, 72%, ministra Adelaide, que estão mais susceptíveis. Isso aí é voltar ao passado, isso não é modernizar, isso é voltar lá ao passado. Mas, enfim, as pessoas acham que mas não é, nós precisamos debater item a item, por isso estamos aqui, agora pela manhã, para debater a constitucionalidade, estaremos aqui à tarde também. Então, veja, eu acho que o apelo, eu às vezes acho que eu sou um pouco dura com o relator nas comissões, na comissão de mérito que teve o seu relatório rejeitado, às vezes eu sou um pouco dura, mas eu não encontro outras palavras. Já coloquei minha cabeça no travesseiro e pensei, como é que eu posso falar sobre isso? Não há como falar. Quando um relator apresenta um relatório assim, dizendo o seguinte, que apresentando um item com recomendações. Eu só achava que o item de recomendações era aos relatórios das comissões parlamentares de inquérito, porque a gente não pode mandar o Ministério Público fazer nada, a gente não pode mandar o Poder Judiciário ou outras esferas fazer nada, a gente só pode recomendar. Mas aqui não, abre-se mão de legislar para recomendar ao Presidente da República, em decorrência das críticas construtivas apresentadas durante as várias audiências públicas, em decorrência das importantes emendas apresentadas por parlamentares, inclusive Vossa Excelência, senador Lazier, inclusive Vossa Excelência. Mas mesmo assim não, vamos aprovar o projeto como ele está e o presidente que vete parte e que faça medida provisória para corrigir outras partes. Então, veja, o poder revisor é poder revisor. Nós não podemos abrir mão da nossa função, jamais, em hipótese nenhuma, porque isso significa não apenas uma traição à Constituição Federal,
uma ilegalidade. Isso significa uma traição àqueles e aquelas que depositaram seu voto de confiança em todos nós que aqui estamos. Nós não chegamos aqui por recomendação do presidente da República. Nós chegamos aqui por voto popular. E chegamos aqui para votar, para aprovar, para rejeitar, mas para votar. Não somos assessores do presidente da República, não. Nós somos assessores da população brasileira no aspecto de construir a legislação brasileira, é isso. Então, eu, até por conta da observação do presidente Lobão, quando aqui estava, que disse o seguinte, é inusitado o fato, um procurador contrário ao projeto e um juiz do trabalho a favor. Mas eu creio que o doutor Ronaldo está falando aqui individualmente a sua posição. E eu pergunto, então, doutor Ronaldo, qual é a posição oficial? Desculpa, é Rodrigo aqui, a luz está ali, a luz está atrapalhando. Doutor Rodrigo, qual é a posição oficial da ANAMATRA, que é quem representa os juízes do trabalho? Porque aqui no Senado também, ou em qualquer categoria, nem sempre a opinião é unânime, mas quando é assim, faz uma assembleia e tira-se uma posição oficial. Mas não há nenhum problema com isso, eu só estou falando a observação por conta do que disse o senador Lobão, não há nada de inusitado. Então, isto é muito grave o que nós estamos discutindo aqui, abrir mão de legislar. Mas eu quero deixar, então, citar alguns artigos e perguntar a todos, porque nós estamos aqui especialmente para debater a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Dizem que nós somos atrasados, Paim, porque nós não defendemos o negociado sobre o legislado. Nós defendemos sim, nós defendemos, mas quando é para maior. Isso a lei brasileira permite. Eu pergunto, seria constitucional negociar a menos do que a legislação brasileira prevê? Isso se adapta ao artigo 7º da Constituição? Isso é um questionamento. O segundo questionamento, ainda sobre o legislado e negociado. No artigo 611b, diz o que não pode ser negociado. E ali repete itens da Constituição. Mas eu perguntaria sobre os itens 2, os incisos 2, 4, 16 e 30. O inciso 2, por exemplo, fala do seguro-desemprego. Seguro-desemprego é direito que o trabalhador tem. Mas essa lei aqui, essa lei que o senhor fez lá, doutor Rogério Marinho, deputado Rogério Marinho, essa lei aqui prevê, deputado, prevê a demissão amigável. Amigável. Na demissão amigável, recebe a metade da indenização que teria direito. E não tem direito ao seguro-desemprego. Aí a gente entra na relação de trabalho. O senhor, pelo menos, reconheceu, há ainda uma situação de hipossuficiência. Mas eu vou dizer assim, até ser determinado limite. De que limite o senhor fala? Porque quando eu trabalho no lugar, o presidente da CUT é que falou que todas as centrais falariam. Ninguém entra na Justiça do Trabalho, ninguém recorre a um direito subtraído no exercício do trabalho. Por que, senador Lobão? Porque ele é demitido ou ela é demitida se fizer isso. Então, geralmente, se recolhe ou se recorre à justiça após sair da empresa. E muitas vezes as pessoas não sabem o que querem, são demissões involuntárias mesmo, porque há um rodízio muito grande no mercado de trabalho brasileiro. A questão do autônomo exclusivo, eu pergunto também. Então, fica esse questionamento aí. O seguro-desemprego, se não é afetado indiretamente, o salário mínimo, quando a jornada intermitente criada não estabelece limite de categoria, de tipo de função, de trabalho, nem quando, nem onde, nem nada. É possível ser autônomo exclusivo, mas não gera, só tem o patrão, mas não gera relação de trabalho. Isso não é uma forma de burla também indireta à Constituição Federal? Não é indireta à Constituição Federal e não recebe nenhum salário mínimo no final do mês. O aviso prévio, a mesma coisa. A tal da demissão amigável não tem aviso prévio. Não tem aviso prévio. É constitucional isso? Eu perguntaria. É constitucional? Então, veja, dizer que não são considerados como norma de saúde, higiene e segurança os intervalos e as jornadas de trabalho, isso é constitucional? É constitucional. E isso eu estou concluindo, presidente. Eu vou citar apenas os artigos agora. No artigo 8º, nós temos que tratar, eu falei aqui sobre a forma como estão querendo acabar com a Justiça do Trabalho, amarrando. Proíbem membro da Justiça do Trabalho de analisar o conteúdo, apenas a formalidade. Mas não precisa, bota no computador que o computador vê se está tudo formal, tudo direitinho. Formalidade não precisa de juiz, não. O juiz precisa para analisar se a Constituição está sendo cumprida.
É isso que pergunta a constitucionalidade. Dano extra patrimonial, que está no artigo 223G também, perguntei. O salário acaba com a Previdência, senador Lobão. Eu sei do seu compromisso com o Brasil. Falam tanto que a Previdência está deficitária, ela não é, mas vai ficar. Vai ficar se esse projeto for aprovado do jeito que está. Porque além do auxílio moradia, deslocamento de viagem, diárias e tudo mais, eles colocam o quê? Bônus e prêmios, que pode ser percebido ou recebido todos os meses, mas não é salário. Não paga nenhum tributo sobre isso. Não é salário, não tem limite, não tem nada. Isso é legal? Isso vai ajudar o Brasil? É isso que é o moderno ou isso que é bom para o mau empregador? Eu não digo nem para o bom empregador, para o mau empregador. A quitação anual, isso não existe, que está no artigo 507. Os 2 tetos da Previdência, previsto aqui, quem ganha acima de 2 tetos do regime geral da Previdência Social, ou seja, R$11 mil, esse está fora da lei, inclusive. Esse aqui vai pactuar individualmente novas regras. Esses são super poderosos. Sem garantia, sem nada, ele pactua. Isso é constitucional? Então veja, o que nós queremos aqui, senador Lobão, pelo amor de Deus, estou concluindo, o que nós queremos aqui, nós não queremos procrastinar nada, nós queremos ter a oportunidade de debater, convencer os senadores, mostrar aos senadores que está errado. Errado é aprovar um projeto ruim, não só para o trabalhador, para a Justiça do Trabalho, mas para o país, ruim para o país, confiando a um presidente que logo, logo os deputados estarão lá de novo, naquele mesmo episódio de um tal dia 17, indo para o microfone para dizer como é que vão fazer com o presidente da República, se vão aceitar ou não, em nome de Deus, da família, do filho e tudo mais. É a esse presidente? Que presidente? Que presidente? Isso é uma desmoralização da Casa, Senado Federal, do poder, não só dos senadores e senadoras que aqui estão, do poder. Então, não somos contra, estamos dispostos a negociar. As centrais que estão aqui, nenhuma não está disposta a negociar. Todas querem negociar, todas. Vamos tirar esse monte de profissão que não existe mais. Viu? Não se preocupe não, deputado Marinho, tudo vai tirar isso. Vamos negociar, mas vamos votar. Votando aqui, volta para a Câmara. E votando na Câmara, pronto, vira lei. Agora, confiar num presidente? Que presidente? Primeiro na história do país, primeiro a ser denunciado. E não por razão simples, por razões graves. Então, é um apelo que eu faço, e acho, para concluir, presidente, que o deputado Marinho, nesse caso, ajudou muito, mas na sua simplicidade, mas sinceridade disse. É um dever, é uma função do Senado como casa revisora. Agora, nem sempre precisa exercer. Precisa. Em casos graves como esse, principalmente, precisa. Obrigada, presidente.